Toma um propósito. Que alegria, meu querido irmão, estar com você aqui nessa noite, podendo mais uma vez meditar em um capítulo da Bíblia. Hoje, dia 110 do nosso propósito, capítulo 20 de Levítico. Leia a Bíblia, ore, tente mudar. Sem delongas, vamos lá para o capítulo 20. Meu querido irmão, você que está nos acompanhando aí, sejam bem-vindos, aqueles que ingressaram há pouco tempo aí no nosso grupo. Eu queria dizer para você que nós temos aqui no capítulo 18, abordei esse tema que eu vou falar. Eu falei sobre o que o capítulo 18 traz como um pecado, como algo errado. Vou até afastar aqui para pôr aqui a tabelinha. Nós usamos essa tabelinha no capítulo 18. Então eu recomendo você para assistir o capítulo 18 novamente. Porque o capítulo 20, o capítulo 18 eu falei sobre esses pecados apontados pelo Senhor, por esses erros. E aqui no capítulo 20 ele vai revelar para nós as penas, que eu também já falei no capítulo 18, mas vou repetir aqui para os irmãos, com alguns aspectos diferentes que esse texto traz aqui para nós. Lembrando, pessoal, que nós estamos chegando quase ao final do terceiro livro da Bíblia. Olha que maravilha. Tem muita gente aqui que nunca acabou Gênesis e já está terminando o terceiro e talvez o mais difícil daqui a pouquinho, né? Nós vamos terminar um dos mais difíceis livros da Bíblia para ser lido, que é o livro de Levítico. É um livro, uma leitura muito densa, às vezes repetitiva, maçante, mas com a aplicação correta a gente vai aprendendo do Senhor. Então, no último capítulo, nós vamos ter o vídeo e vamos também ter uma live onde nós vamos sortear um presente aí para os integrantes desse grupo. Um mimo é uma pequena lembrança para marcar a sua jornada. Espero que você ganhe, tá? Para marcar a sua jornada aqui conosco no grupo Propósito. Então, sem delongas, vamos lá. Capítulo 20 de Levítico. Pessoal, aqui vai apresentar as penas. E a primeira pena que o Senhor diz, aqui diz, disse mais o Senhor a Moisés, o versículo 1 diz isso, e aí já no versículo 2 o Senhor diz, qualquer dos filhos de Israel, para os israelitas, para os estrangeiros, para quem estava apenas de passagem, quem der os seus filhos a Moloque será morto. Lembra que essa é uma pena, como diz aqui a coluna do meio, né, dessa tabela, uma pena onde o Senhor se coloca contra essa pessoa. Não era apenas algo, uma quebra de um estatuto civil. A gente sabe que todo pecado, toda transgressão é pecado. No entanto, essa aqui afrontava o Senhor Deus. Por quê? Porque era algo extremamente abominável, asqueroso. A entidade Moloque, esse Deus que era criado, essa divindade, esse Deus com D minúsculo, ela exigia sacrifícios humanos, especialmente de crianças. Então olha o que o Senhor diz no versículo 3, voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu aos seus filhos a Moloque, contaminando assim meu santuário e profanando o meu santo nome. Então preste atenção, onde estava o tabernáculo do Senhor, a presença do Senhor, não podia haver no meio desse povo o sacrifício dos seus filhos a Moloque. E vamos lembrar que um ser assim é o demônio. Porque o demônio é que veio para matar, roubar e destruir. O nosso Deus veio para dar vida. É Ele quem dá a sua vida por nós. É Ele que entrega Cristo para morrer por nós. Então é um absurdo alguém dar o seu filho a uma divindade, a um Deus esculpido por mãos, a demônios, aos demônios a que estão servindo. Quando eu digo isso, meu querido irmão, queria chamar a sua atenção, porque isso não é um problema. Você pode dizer assim, mas Moloque, ninguém adora Moloque mais, hoje são outros ídolos. Meu querido irmão, quando você levanta ou você permite o levantar da bandeira do aborto sem se pronunciar, você está sendo como o povo de Israel. Porque aqui diz no versículo 4, se o povo da terra fechar os olhos, presta atenção, para não ver esse homem quando der os seus filhos a Moloque e não matar, diz o Senhor, se vocês não fizerem a parte de vocês, porque nós vamos ver lá no final do capítulo 20, quase no final do versículo 22, diz assim, guardai todos os meus estatutos e os meus juízos. O que é o estatuto? As leis. O que é o juízo? É a pena para aquele que transgredir a lei. Então, tanto os estatutos quanto aquilo que o Senhor ordenou que acontecesse com quem quebrasse a lei, deveria ocorrer. E no versículo 4 diz aqui, se o povo fechar os olhos, eu não vou fechar. Então diz aqui o Senhor, eu me voltarei contra esse homem, contra a sua família, e eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Vamos lembrar que aqui o Senhor compara a adoração a Moloque a uma prostituição. É por isso que isso aqui está inserido nessa coluna, dentro desse tema aí, relações sexuais ilícitas. Porque nós temos uma relação onde o Senhor é o nosso noivo e nós somos a noiva. O seu povo entra em adoração, o conhece com intimidade. E quando esse povo dá o coração a outros deuses, a Bíblia frequentemente associa esse ato ao adultério, esse ato à traição. Então quando o povo adorava essa entidade pagã, ele estava se prostituindo. E não estava só se prostituindo, ele estava contaminando toda a terra. Porque aqui o Senhor diz que ele vai se voltar contra todos aqueles que prostituem. Tanto aquele que dava o seu filho, quanto aqueles que não exerciam juízo contra aquele que dava o seu filho. Então esse é um tipo de... nós temos aqui um adultério espiritual, nós temos aqui uma prostituição ativa e aqueles que não faziam nada, vamos dizer assim, nós temos aqui uma cumplicidade com essa prostituição e assim, não sei se essa palavra vai ser entendida, mas uma prostituição omissiva, porque estavam permitindo esse adultério contra Deus no meio do seu povo, onde estava o seu tabernáculo, um feito tão horroroso. Então, meu querido irmão, em nome de Jesus, levante essa bandeira contra o aborto, lute pela vida, tenha a oportunidade de dizer, de conscientizar as pessoas que os filhos são bênção, existem meios hoje de contraceptivos. É claro que o melhor meio para se evitar, porque a alegação para o aborto é o que? Gravidez indesejada. O melhor meio é observar a palavra de Deus, porque a Bíblia nos diz que o sexo é para o casamento.
Portanto, a relação sexual vivida dentro da moralidade que a Bíblia exige entre um homem e sua mulher é santa, é pura, e gerar vidas é uma bênção do Senhor. É uma dádiva do Senhor. Então, meu querido irmão, é abominável. Quem pratica isso está se colocando contra Deus. E pode ter certeza que tem muita gente omissa. E eu já vi, pasmem, gente que se diz cristão, levantando essa bandeira, levantando esse direito. Então, é algo claro na Bíblia que você está se colocando a favor de uma posição que Deus condena. Deus condena o assassinato de pequeninos, de crianças, desde a época de Moloque. Pode ver que há um trecho da Bíblia específico condenando aí o culto a essa entidade. No versículo 6, ele vai dizer: quando alguém se virar para os necromantes, o que é necromantes? Quem consultava os mortos feiticeiros, para se prostituir, novamente uma prostituição, com eles eu me voltarei contra ele e eliminarei de seu povo. Mais uma vez aqui, ó, punição, a pena de carité, que é a pena onde Deus se volta. Portanto, meu querido irmão, não é magia, é o poder de Deus. Você não precisa de coisas visíveis, como os feiticeiros incentivavam, talismãs, etc. Você precisa de fé no invisível, fé no poder do Senhor. E aqui fala sobre os necromantes, consultar os mortos, é condenado pelo Senhor. Não brinque com isso, nem brinque com isso. Você que é adolescente aí, jovem, às vezes você está numa roda de amigos, ficam brincando lá de consultar os mortos. Parem com isso. Não brinquem com isso, não brinquem com essas coisas. Nós devemos ter temor à palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que essa é uma questão que o Senhor condena. O Senhor condena. Quem está fazendo isso está abrindo brechas para o inimigo, porque está entrando num campo aí onde o Senhor condena, e pode ter certeza que é um campo de escuridão. Portanto, santificai-vos e sede santos. O Senhor está dizendo: sejam diferentes, sejam separados como eu sou santo. Aqui ele fala também que aquele que amaldiçoar o seu pai e sua mãe, o próprio sangue cairá sobre ele. Então, é para uma pessoa que amaldiçoou seu pai e sua mãe ser punida, e a punição era a morte. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe deve ser morto. Por quê, pessoal? Porque esse indivíduo está provando que ele vai ser um desajustado socialmente. Porque o pai e a mãe são a maior referência que nós temos de autoridade. E se alguém amaldiçoou seu pai e sua mãe, não respeita seu pai e sua mãe, vai respeitar quem? A mania que a criança tem é quando você chama a atenção, você não é meu pai nem minha mãe. Por quê? Porque ela tem a figura de autoridade mais com o pai e a mãe. Você, pai e mãe, exerça a sua autoridade. Corrija o seu filho. Seu filho tem que te amar, mas preste atenção. Seu filho também, ele tem que ter medo do juízo que Deus colocou na sua mão para exercer contra ele quando ele errar. A correção acontece em casa. Aquela frase, educação vem de berço, é verdade. E aí vem a lista sobre adultério, que está todos aqui. Aqueles que são punidos de morte, aqueles que são punidos com carité. Essa aqui, pessoal, eu não citei, deixei para citar aqui no versículo 18, porque ela não aparece no capítulo 20, versículo 18, porque ela não aparece lá no outro capítulo anterior. Mas o versículo 18 diz que se um homem se deitar com uma mulher no tempo da enfermidade, ou seja, durante o seu fluxo contínuo ali de sangramento, ele também estará cometendo uma afronta contra o Senhor e deverá ser eliminado no meio do povo. Ou seja, porque Deus disse isso, talvez fosse uma coisa que acontecesse na intimidade, o homem ali achasse que ninguém ficaria sabendo, mas o Senhor ordenou e o Senhor se põe contra os olhos do Senhor, vigiam todas as coisas, sabem de todas as coisas. Portanto, meu querido, não há como fugir dos olhos do Senhor. Então, aquilo que é errado, feito em oculto, a gente acha que ninguém sabe, mas o Senhor está vendo, meu querido irmão. E quando, preste atenção, quando apenas o Senhor é testemunha, porque tem situações aqui que o povo poderia exercer o juízo, mas tem situações que a gente faz onde só o Senhor é testemunha. Eu pergunto, se o Senhor promete punir, como nós vemos lá no caso de Moloque, a omissão do seu povo, quando ele não exercer o juízo, quero fazer uma pergunta para você bem objetiva. Você acha que o Senhor vai deixar de punir aquilo que você faz às ocultas e que só ele sabe? Pergunto para você. O desejo do Senhor é que o homem se arrependa, o arrependimento faz nova todas as coisas, se quebrante, se humilhe, se converta dos seus maus caminhos e volte para o Senhor, porque ele vai ser curado e perdoado. Mas, se um homem achar que vai sair ileso, o Senhor diz aqui, os olhos do Senhor estão sobre ele e ele será eliminado do seu povo. Por quê? Porque ele não está respeitando a santidade e a ordem de ser diferente que foi dada pelo Senhor. No versículo 22, o Senhor diz: guarda os meus juízos, os meus estatutos. Como eu falei, os estatutos são as leis, os juízos são o cumprimento da lei. O Senhor diz: e cumpri-os para que eu não vos vomite da terra para a qual levo para habitar. Então a lei existe para ser temida, respeitada. O descumprimento da lei, a impunidade, ela gera uma sensação de relaxamento, de frouxidão. Isso é relatado pelos profetas muitas vezes. Abacuque, por exemplo, fala sobre um sentimento de frouxidão moral, porque a lei não tinha valor. A lei existe para ser obedecida e para ser cumprida, por isso que o Senhor diz. E se isso acontecer, se os homens não começarem a respeitar a lei, imagina, a gente tem um país, tem um monte de lei, se ninguém respeitar, o que vai acontecer? Vai vir aquele que é rei dos reis e senhor dos senhores, aquele que tem a lei maior gravada no coração do homem e vai exercer juízo. Nós estamos prestes a viver isso nesse país. Grave o que eu estou dizendo, porque nós estamos vivendo hoje um total desrespeito às leis que os homens estabeleceram para a sua convivência e principalmente, né, pessoal, nós estamos vivendo um tempo de dissolução moral. Continuando, o Senhor diz: olha, eu não quero vomitar vocês dessa terra, então não vivam de acordo com a gente que eu estou lançando diante de vocês, não repitam. Eu tenho dito: olha, vocês vão possuir essa terra que mana leite e mel. Eu estou dando a oportunidade para vocês fazerem diferente, sejam santos como eu sou santo. A gente sabe que na história o povo de Israel vai fazer o contrário. Vai expulsar o povo, vai deixar alguns vão contaminá-los e eles farão ainda pior, porque não deram ouvidos à voz do Senhor. Assim como eu estou dizendo aqui para você, muita coisa faz sentido. Se ficar só no seu ouvido, meu querido irmão, você não coloca em prática. Você é como um homem que construiu a sua casa
Construiu sua casa na areia, quando vem um vento ela vai cair. Agora, se você ouvir o que eu estou dizendo e observar, pode ter certeza, no tempo da aflição, da angústia e da tentação, a sua casa vai estar construída sobre a rocha e ela não vai cair. O Senhor ainda faz questão de dizer, olha, observem tudo, façam separação entre coisas e coisas, façam separação entre animais limpos e animais imundos. Façam essa separação, observem os preceitos. Por que o Senhor diz isso várias vezes? Porque Ele está dizendo, gente, não é esse negócio que qualquer coisa serve, que Deus aceita tudo, que Deus é muito bonzinho. Não, meu irmão, Deus tem um padrão e Ele mesmo estabeleceu para provar, para que nós provemos, através do nosso comportamento, a nossa obediência ao Senhor. Para que nós provemos o tamanho da nossa fé, o valor da nossa fé, para que a nossa fé seja purificada mesmo que pelo fogo, mesmo ainda em sofrimento. E o Senhor diz, sede santos, porque eu sou santo, separai-vos dos povos. E mais uma vez Ele afirma, necromantes e feiticeiros devem ser mortos e apedrejados, e o seu sangue cairá sobre eles. Por que o Senhor termina com esse versículo lembrando necromante e feiticeiro? Meu querido irmão, porque a invocação do sobrenatural é aquilo que mais faz o homem se desviar da racionalidade. E quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo que você tem que ser pura razão, não. O homem deve usar a razão e a emoção. E claro, a emoção, os sentimentos, tem a ver com a sensibilidade em ouvir a voz do Espírito quando ele fala ao seu coração através da palavra de Deus. Mas o que acontece hoje? Hoje as pessoas preferem esquecer o que está aqui e ouvir muito mais o que pessoas que dizem ter um contato com o sobrenatural têm para dizer. Então há muitas pessoas trocando a palavra de Deus por feitiçarias, por necromancias, por outras espécies de engano que vem do maligno, que vem do diabo. Quer ver uma coisa que vem do diabo? Falsas profecias. Porque se ela é falsa, ela não vem de Deus. E se ela vem carregada de mentira, a gente sabe que o pai da mentira, se elas são falsas, tem mentira, e o pai da mentira é o diabo. Quanta gente eu já encontrei nessa caminhada magoado com Deus, porque alguém em nome de Deus prometeu algo que Deus não prometeu e isso não se cumpriu, e essa pessoa ficou chateada. Então, meu querido irmão, necromancia, feitiçaria, qualquer coisa que se choque contra a palavra de Deus, contra os estatutos e os juízos de Deus, deve ser evitado por você. Guarda a lei e exerça o juízo. Tudo que foi dito aqui. Cuide, não entregue os filhos a Moloque. Crianças são importantes. Jamais tenha o aborto como uma questão de saúde pública. Isso é uma questão espiritual. Vou colocar aqui a frase de um teólogo que eu gosto muito. Preste atenção nessa frase que vai ficar até o final. Aqui também nós podemos ver o dever de honrar o pai e mãe. Não nos envolvermos com nada que é obscuro, feitiçaria e necromancia. A lista aqui do que deve ser evitado em relações sexuais ilícitas, inclusive espiritual. E claro, meu querido irmão, guarde os estatutos do Senhor e exerça os seus juízos. A essência da lei é boa, porque ela visa o amor a Deus e o respeito ao próximo. Até amanhã, beijão, fique com Deus.